Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. E eu venho falar, o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos que quando você lê a Bíblia, toda a Bíblia de capa a capa se resume nos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é Deus. Deus são os 10 mandamentos. Quando você lê o mandamento do sábado, que é o 7º dia, ali simboliza os 7 Espíritos de Deus que fala no Apocalipse. Quando você lê os outros 9 mandamentos, ali simboliza Jesus Cristo. Os 7 Espíritos é o Cordeiro e os 9 mandamentos é a serpente. Por isso que Jesus diz em Evangelho de João, capítulo 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus e Deus são os 10 mandamentos. Deus é o mandamento do sábado, que é o 7º dia, e Jesus é os outros 9 mandamentos, que é a serpente. Então você pega os 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Os 10 mandamentos também é o número 16, que é o leão. Então olha o que diz aqui, ó. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. Olha o que está escrito aqui, ó. E demais disto, filho meu, presta atenção. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então todo o resumo da Bíblia está nos 10 mandamentos, que é Deus. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 10, eu vou ler aqui com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 10, a epígrafe do texto fala o bom pastor. Aqui está dizendo que o 10 é o bom pastor. Que 10? Os 10 mandamentos, que é Jesus Cristo e que é Deus Pai. E começa a dizer assim, ó. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, ó. Diz assim, ó. Na verdade vos digo que é aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Isso aqui é os 10 mandamentos falando. São os 7 Espíritos de Deus e os 9 mandamentos. Ou seja, aqui é o Cordeiro, que é Deus, e a serpente, que é Cristo falando. Entendeu? E a serpente é o número 9. Agora, quando você lê João 10, versículo 9, olha o que está escrito aqui, ó. Versículo 9 é Jesus, ele está dizendo assim, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pasto. Aqui está dizendo que os 10 mandamentos, o mandamento de Deus é a porta. Então, lembrando, Jesus, ele é Deus, é o Cordeiro, e os mandamentos é a serpente. O Cordeiro é o número 7, a serpente é o número 9, que dá 16, forma o leão da tribo de Judá. Quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Por quê? Jesus, Deus são 7 Espíritos. Apocalipse 4, versículo 5, fala dos 7 Espíritos diante de Deus. E Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que ele é a palavra. Ou seja, Jesus é a palavra dos 7 Espíritos. Quando os 7 Espíritos falam, o resultado é Jesus Cristo. Porque os 7 Espíritos é Deus e Jesus é a palavra de Deus, que está nos 7 Espíritos, entendeu? Vigiai